Eu não sei você, mas eu tenho um sonho. Não. Confessa. Todos têm que ter um sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Mas o meu sonho é um dia ver todas as nações no mundo evangelizadas. E eu sei que isso é possível. Porque isso aconteceu na época da igreja primitiva. O mundo conhecido, a Bíblia diz em Romanos, foi evangelizado. Um dia nós vamos ter uma igreja em cada cidade de Portugal. Lá em Entradas, você provavelmente não sabe o que é Entradas. É uma cidade de 5 a 10 mil habitantes. Nós teremos uma igreja lá, amém? Esse é o meu sonho, esse foi o sonho de Jesus Cristo. Mas esse sonho tem um custo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? O mundo na época foi evangelizado porque pessoas foram perseguidas. A perseguição faz o nome de Jesus Cristo ser ainda mais conhecido. Como um grande filósofo no Brasil diz um dia: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. André foi um discípulo. E a missão dele foi, de acordo com a tradição, foi pregar para a Europa do Leste. Nós temos aqui europeus do Leste? Começou. E André, ele foi para a Ucrânia, para onde hoje é a Ucrânia, para onde hoje é a Rússia, pregar a palavra de Deus. E como que ele terminou? Ele terminou crucificado. Só que ele terminou crucificado em formato de X. E até hoje a Marinha da Rússia, ela usa o X como símbolo por causa de André. Paulo teve a missão de pregar a palavra de Deus para os gentios, que somos todos nós aqui, a não ser que você seja judeu. E a missão dele foi pregar para a Europa do Sul. Ele foi até Roma para pregar a palavra de Deus. E o sonho dele, de acordo com a própria Bíblia, foi de um dia chegar na região da Espanha, que hoje se compreende por Espanha e Portugal. O sonho de Paulo, o Paulo que estava na Bíblia, foi de um dia chegar em Portugal, que é onde nós estamos aqui hoje. Agora, nós não sabemos se ele chegou mesmo aqui ou não. Mas eu sei que nós estamos aqui hoje e podemos fazer esse sonho se tornar realidade, amém? Amém. O que será necessário passar com você para o mundo hoje ser evangelizado? Uma das coisas que mais abalou o Império Romano na época foi o cristianismo. Cristãos começaram a ser perseguidos pelo governo. E mesmo assim eles não se opuseram ao governo. Eles sofreram calados. Pessoas odeiam quando nós fazemos o bem. Muitas vezes não é porque elas odeiam a você, mas elas odeiam o que é bom. E por isso elas te perseguem. Vamos ler Neemias, capítulo 2. Nós começamos a estudar o livro de Neemias no culto passado. E o livro de Neemias é um livro muito incrível. Porque conta da história de um homem chamado Neemias. E ele era copeiro do rei. E esse Neemias, ele tem um sonho também. Qual é o sonho? Evangelizar toda Judá. É reconstruir os muros em Jerusalém. Então ele pede ao rei, todo mundo lembra disso, né, no culto passado? Ele pede ao rei, por favor, me envie para Judá. Pague a minha viagem. Pague tudo. Eu quero que você me dê esses dias de folga para eu ir até Judá e poder reconstruir os muros de Jerusalém. Porque ele teve no seu coração, ele entendia a importância da missão. Em Neemias capítulo 2, versículo 11, diz: cheguei a Jerusalém. Durante 3 dias estive lá sem contar nada a ninguém do que Deus me tinha inspirado a fazer pela cidade. Depois de noite, levantei-me e saí com alguns homens, em outras versões diz alguns amigos. Levávamos apenas a montada em que eu ia. Nessa noite, saí pela porta do vale, em direção à fonte do dragão. Não ao estádio do dragão, amém? A fonte do dragão. E a porta da estrumeira.
Pude assim observar as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Segui até a porta da fonte e a piscina do rei, e não havia lugar para passar o animal em que eu ia montado. Avancei pelo vale do Cédron, ainda de noite, a observar a muralha, e voltei de novo à porta do vale para entrar. As autoridades não souberam para onde eu tinha ido, nem o que fizera. Nessa altura, ainda nem sequer tinha informado os judeus, isto é, os sacerdotes, os chefes e dirigentes, nem outras pessoas que iriam participar dos trabalhos. Só depois é que eu lhes disse o seguinte. Então aqui Neemias vai falar com as pessoas que vão ajudá-lo a reconstruir os muros. Versículo 17. Vejam em que desgraça nos encontramos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas. Vamos nós mesmos reconstruir as muralhas de Jerusalém e não continuemos mais nesta situação vergonhosa. Quando lhes expliquei como meu Deus me tinha ajudado e lhes contei o que o rei me dissera, eles responderam: sim, vamos ao trabalho. E corajosamente puseram mãos a esta obra magnífica. Ao saberem disso, Sanebalat, em português do Brasil, Sambalat, Joram, Tobias, o funcionário amonita, e o árabe Geshem fizeram pouco caso de nós e disseram-nos com altivez: que é que pensam fazer? Querem revoltar-se contra o rei? Aqui nós vemos que Neemias, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Ele chega lá, ele olha para aquelas muralhas todas destruídas, o povo em ruínas e em desgraça. E Neemias fala: eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. E a primeira coisa que acontece é o quê? Oposição. A primeira coisa que acontece é perseguição. Aqui Sanebalat, Tobias e Geshem fizeram pouco caso dele. Ridicularizaram a ele. Se você quiser fazer algo grande na sua vida, você vai receber perseguição. Não importa o que seja que você queira fazer, pode nem estar relacionado ao cristianismo, à Bíblia, nada. Se você quiser fazer algo grande, você vai ter perseguição. É verdade. A Taylor Swift tem muitos haters. O Real Madrid tem muitos. O Cristiano Ronaldo tem haters. Eu não sei como tem haters do Cristiano Ronaldo, mas tem haters. É verdade. Qualquer coisa grande que você quiser fazer, você vai sofrer perseguição. A Ana criou um canal no YouTube. Agora está com 1.500 inscritos. E agora ela pode monetizar o canal, porque bateu as horas lá do canal dela. Ela teve 20 mil visualizações em um vídeo lá. E o que acontece agora? A Ana tem haters. A Ana tem perseguição. E o que acontece é que as pessoas vão lá. Eu não sei por que alguém ia tomar 1 hora da vida dela para assistir o vídeo de uma mulher de 23 anos falando sobre Picasso e escrever 50 parágrafos no comentário do YouTube. Eu não sei o que leva alguém a fazer isso. Mas se você quiser fazer algo grande, você vai receber perseguição. E os fãs da Ana vão lá e defendem a Ana nos comentários. Ou você não faz nada de grande na sua vida e vive uma vida medíocre, ou você vai sofrer perseguição, simplesmente por tentar fazer algo grande. E se for para ser perseguido por fazer algo grande, por que não ser perseguido por fazer algo grande por Jesus Cristo? Muito bom, Lucas. Que é o que mais importa aqui na Terra. Todos nós vamos sofrer aqui na Terra. Uns vão sofrer por Cristo, outros vão simplesmente sofrer. A questão é: escolha o seu sofrimento ainda hoje. Vou fazer uma oração. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos. Eu oro para que o Senhor possa nos inspirar hoje, Pai, para que não saiamos daqui desanimados. Porque a Bíblia diz: felizes os justos que são perseguidos. Se nós somos perseguidos, isso é motivo de alegria, Pai. Porque nós sabemos que estamos fazendo algo grande, Deus. A igreja aqui de Lisboa, Deus, foi perseguida já. Perseguida por pessoas e agora até perseguida por instituições, Deus.
Mas isso alegra o meu coração. Alegra porque eu sei que nós estamos fazendo algo grande aqui. Que ano que vem, Deus, Porto será enviado, Pai. E no próximo ano, Deus, quem sabe Faro será enviado, Deus. E aí vamos ter Alentejo, Braga, Coimbra, toda a região de Santiago, Compostela, lá na Galícia. Portugal será evangelizado, Pai. Mas isso vai requerer com que nós sejamos perseguidos. E eu oro para que nos animemos com isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Lucas. Versículo 20, Neemias 2. Eu tive de lhes responder. Olha só que Neemias responde à perseguição. O Deus dos céus há de fazer-nos sair bem desta empresa. Nós, seus servos, vamos começar a reconstrução de Jerusalém. E os senhores não têm nada que se meter nesse assunto, pois não têm direito, nem propriedade, nem motivos de recordação nesta cidade. Olha a resposta que Neemias dá à perseguição. Vocês nem são judeus, vocês nem fazem parte da cidade. O que vocês estão falando? A gente vai reconstruir o muro de Jerusalém. Essa é a resposta que nós damos a quem nos persegue. O título da pregação hoje é A Nossa Resposta à Perseguição. A resposta à perseguição. Quando eu sou perseguido, às vezes eu já fiquei com dúvida se realmente o que eu estou fazendo é o certo. Quando eu vejo pessoas da igreja serem perseguidas, eu fico com raiva. Eu fico irado. E eu acabo ficando com raiva mais da pessoa do que da perseguição. E esse não é o certo a se fazer. Qual é a reação certa a termos ao ver perseguição? Alegria. A Bíblia diz: felizes os justos que são perseguidos. A perseguição continua em Neemias capítulo 4, versículo 1. Quando Sanebalate, versículo 1, Tobias, os árabes, os amonitas e os habitantes de Asdod souberam que os trabalhos de reconstrução avançavam e já se começaram a tapar as brechas das muralhas, o que eles fazem? Eles ficam furiosos. Eles se unem, todos eles, para atacar Jerusalém e fazem o mal. Em outras versões diz que eles começam a ridicularizar o que Neemias estava tentando fazer. Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Schopenhauer, né? Eu sempre cito ele aqui nas pregações. Ele diz que a verdade ela sempre vai passar por 3 estágios. O primeiro estágio é a verdade, ela será ridicularizada. O que você acredita, pessoas vão ridicularizar por ser uma verdade. O segundo estágio é que depois ela é violentamente combatida. As pessoas vão se opor com força o que você acredita. E por fim, depois que elas fizerem isso, a verdade ela é aceita como evidente por si mesma. As pessoas que ridicularizaram, as pessoas que combateram a verdade, quando você insiste na verdade, a verdade ela aceita como se sempre fosse aceita. Ah, mas é claro que isso é verdade. Sendo que ela antes foi ridicularizada e combatida. Quando o Brian tomou a decisão de vir para a Itália, né, Brian? O Brian foi ridicularizado por muitas pessoas. Né? Eu lembro que eu tive a saída com o Brian e Ana e a esposa dele. Foi muito bom porque a esposa dele agora é uma discípula, foi batizada na nossa igreja lá em São Paulo. A Luana é o nome dela. E nós tivemos uma saída online, né? E a Luana disse: olha, quando o Brian tomou a decisão, o Brian chegou para mim e falou: Luana, eu quero renascer. Eu vou até a Itália e eu vou começar uma vida do zero. A Luana disse, quando ele disse isso, vários amigos e pessoas começaram a ridicularizar. Ah, mas o Brian é filhinho de papai, ele não vai aguentar nem um mês na Europa. Falaram isso pro Brian, né? Começaram a ridicularizar o Brian. E agora é incrível ver que o Brian ele renasceu, né? Não da maneira que ele pensava que ele ia renascer, mas ele renasceu espiritualmente. Amém? Pessoas não conseguem suportar a verdade,
porque a verdade diz algo sobre quem elas são. E por isso elas não suportam a verdade. Versículo 2, Neemias 4. Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e fazer-nos mal. Versículo 3. Oramos então ao nosso Deus e colocamos homens de guarda, colocamos uns sérgios ali, homens de guarda, dia e noite, para nos defendermos deles. E o povo de Judá dizia: os carregadores estão sem força perante tal quantidade de escombros. Nós não somos capazes de construir a muralha. Pensavam os nossos inimigos que nós não daríamos conta, nem veríamos nada até chegarem ao meio de nós, para nos matarem e obrigarem a parar as obras. E aqui eles começam a perguntar, eles começam a fazer perguntas retóricas a Neemias. Eles falam: olha, será que eles vão oferecer sacrifícios ali? E sim, Neemias estava reconstruindo tudo ali, por um dia eles oferecerem sacrifícios a Deus. Depois eles perguntam: será que eles vão restaurar o muro? Ridicularizando Neemias. Neemias fala: claro, a gente vai restaurar o muro. Depois eles perguntam: será que isso vai terminar em um dia apenas? E Neemias fala: não, óbvio que isso não vai terminar em um dia. Ou seja, aqui eles usam meia-verdades, ou meias-verdades, para combaterem o que Neemias estava tentando fazer. Porque perseguidores usam meias-verdades, ou meia-verdades. Pessoas combatem a verdade com meia-verdades. O que é uma meia-verdade? É algo que não é totalmente verdade, mas também não é totalmente mentira. É uma meia-verdade. Então, por exemplo, aqui na igreja nós temos o discipulado. É o que o Sérgio compartilhou aqui, né? E o Danilo tem feito um incrível trabalho aí com o Sérgio, discipulando o Sérgio. E o discipulado é algo que é o que a Bíblia diz, é o que Jesus fala: olha, vão e façam discípulos ensinando-os. Ou seja, há o trabalho de ensinar, depois você faz um discípulo de Jesus Cristo. E uma vez por semana, eu tenho tempo com algumas pessoas e eu tenho alguém que me ajuda e que me auxilia uma vez por semana. Ou seja, essa pessoa vai te ligar, vai ter tempos semanais. Agora, as pessoas começam a chamar isso de controle. Esse é o que os perseguidores... Nossa, essa igreja, ela quer controlar a sua vida. Eles vão te ligar todos os dias para saber exatamente o que você está fazendo. Isso não é verdade, mas também não é mentira. A gente quer saber o que você está fazendo, quer ajudar você a fazer o que você quer. Porque às vezes eu quero fazer algo, mas não tenho caráter suficiente para fazer. Eu preciso de alguém na minha vida para querer fazer o que eu quero fazer e me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Ou o evangelismo. O que é o evangelismo na nossa igreja? A gente sai para chamar pessoas para estudarem a Bíblia, para virem para a igreja, para terem um relacionamento com Deus. E isso, alguns perseguidores dizem que isso é algo inconveniente. As pessoas vão te pressionar aqui na igreja para você sair e chamar as pessoas que não querem nada com Deus e você tentar convencê-las de que elas precisam de um relacionamento com Deus. Isso é algo inconveniente. Você está perturbando a paz da sociedade. E é verdade isso. Assim, às vezes eu não gosto de evangelizar todos os dias. Eu acho um pouco inconveniente mesmo. Mas depois que eu encontro alguém, como o Sérgio, por exemplo, que falou, que estava orando para que alguém chegasse nele, convidasse ele para estudar a Bíblia e ver a transformação da vida, isso me alegra. Amém. Vamos lá, Lucas. Ou, por exemplo, ir à igreja e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que os perseguidores falam? Isso é uma lavagem cerebral. É verdade. A gente quer lavar as nossas mentes. Amém? A gente quer purificar as nossas mentes aqui. Né? Ou, por exemplo, pregar a verdade se torna discurso de ódio. Nossa, você odeia a comunidade LGBT. Você odeia. Eu não odeio a pessoa, eu odeio o pecado. Então é uma meia verdade. Eu odeio o pecado, mas eu não odeio a pessoa. Entende? Pregar contra as doutrinas falsas que existem aqui em Portugal. Como doutrinas que não estão na Bíblia. Batismo infantil. Uma escritura na Bíblia que diz que uma criança foi batizada, um bebê. Não existe. E aqui, obviamente, eu vou ler a Bíblia e eu vou pregar contra essa doutrina falsa. Não contra as pessoas que acreditam nessa doutrina.
mas contra a doutrina falsa. Vamos lá, Lucas. E isso as pessoas começam a falar, mas isso é exclusivismo. Vocês não aceitam ninguém de fora. Vocês são apenas pessoas, vocês são uma seita. E é exatamente o que chamavam a igreja do primeiro século, em Atos 26, chamavam a igreja do primeiro século de seita, é o que a Bíblia diz. E eu acredito sim, se alguém está seguindo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, é um discípulo de Jesus Cristo, essa pessoa está salva. Pode até nem fazer parte da Igreja Cristã Internacional de Lisboa, mas se a pessoa segue a Bíblia, ela está salva, amém? Primeiro ponto. A nossa resposta à perseguição. Primeiro ponto. A batalha, ela começa na mente. Assim que a gente começa o trabalho de Deus, a gente sofre oposição. O primeiro batismo aqui da igreja de Lisboa nos perseguiu. É verdade. Porque assim que você começa algo que vai ser grande, você vai sofrer oposição. Oposição forte. Sempre vai ter oposição inicial. E talvez Satanás não vai aparecer fisicamente para você, com 2 chifres e uma cauda e vai começar a te esfaquear. Ele não vai fazer isso. Tanto que quando eu penso na história de Jesus em Lucas 4, quando ele é tentado no deserto, eu não consigo imaginar um Satanás do lado de Jesus ali. Poderia ser, mas eu penso que Jesus, a batalha estava aqui, na mente dele. Porque Satanás, ele sabe o quão poderoso a mente é. Em Provérbios 25, versículo 28, como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Deus te dá um problema menor, para que você resolva um problema maior. Verdade. Aqui essa oposição foi um problema que Neemias teve que resolver. Mas o real problema foi a batalha na mente dele, foi para ele purificar o coração dele e ter realmente as convicções que Deus queria que ele tivesse. Ontem, eu vou ser aberto com vocês, Vamos lá, Lucas. eu fiquei muito estressado. Eu pequei no meu coração, na minha mente, eu pequei. Ontem, às 10 horas da noite, eu estava terminando de fazer o sermão de hoje. E enfim, o MacBook da Ana, eu deixei um copo d'água ao lado do MacBook novo que a mãe dela deu para ela. 1.400 euros. Isso não é nem um salário. E, enfim, teve a situação e o copo caiu em cima do MacBook e o MacBook desligou. E eu fiquei muito estressado. Eu entendi o porquê a Ana também ficou estressada. Era o MacBook dela. Ela não estava num estado tão feliz. E eu pesquisei, ChatGPT, vamos lá. O que eu faço nesse momento? E ele me mostrou uma loja iServices lá no Colombo. E aí, 10h30 da noite, a gente vai até o Colombo, né, que fechava meia-noite lá. A gente entrega o MacBook e temos que pagar 99 euros apenas para consultar se está tudo bem ou não. E hoje, meio-dia, eles vão me ligar para falar se está tudo bem ou não. E voltando para casa de metro, claro, porque, se tiver errado, eu vai gastar um dinheirão, né? Eu fiquei muito bravo. Eu tava com chocolate na mão, eu pensei, eu vou jogar esse chocolate no lixo agora. Eu vou jogar esse chocolate no lixo. E eu não joguei chocolate no lixo, mas eu pensei em jogar o chocolate no lixo. E a caminho de volta, o metro estava lotado. Por que o metro estava meia-noite já? Mas era sábado à noite. E eu pude ver as pessoas ao redor. E fazia tempo que eu não via algo tão perto. E eu via aquelas mulheres semi-nuas, basicamente, no metro, peladas no metro, né? Eu via aqueles homens no metro e você percebia pelo olhar deles que eles só tinham uma coisa naquela noite. E muitas pessoas bebendo cerveja, muitas pessoas... E eu olhei para isso e eu pensei, uau! Se eu que tenho tantas bênçãos de Deus, estou ingrato nesse momento porque o meu MacBook caiu água no MacBook. E essas pessoas que talvez nem têm Deus, estão mais gratas pelo que elas têm, mais felizes pelo que elas têm do que eu, nesse exato momento. E eu pude entender
o quão inferior nós precisamos ser. Nós precisamos nos colocar quando nós falamos com as outras pessoas. Eu penso em André, que foi crucificado em formato de X. E eu penso, meu MacBook, caiu água no MacBook, meu Deus, que raiva. E eu olho André crucificado em formato de X. Nossa, eu tô com chocolate na mão, eu quero jogar chocolate no lixo. E eu penso em Paulo, que foi decapitado por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente perde noção da situação porque nós perdemos a nossa cabeça, a nossa mente. Tudo parte da mente. As pessoas só vão querer ser discípulas quando você for mais grato pelo que Deus te deu do que elas são gratas pelo que Deus não as deu. Aí elas vão entender o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. E isso me impactou muito. Lucas. Você é alguém feliz? Não adianta levantar às 5 da manhã para ter um tempo com Deus se durante o dia a sua mente se esquece de Deus. Se você começa a ser negativo durante o dia, começa a pensar, nossa, mais um dia de trabalho, nossa, e tudo é uma batalha da mente. Olha só o versículo Neemias 4. Bora, Lucas. Lucas. Prega, mano. Versículo... A gente parou no 6, versículo 6. Mas os judeus que habitavam no meio deles vieram várias vezes avisar-nos de que os nossos inimigos viriam atacar-nos por todos os lados. Coloquei então os soldados do povo, distribuídos segundo os seus clãs, por trás das muralhas, nos sítios onde não estavam ainda concluídas com espadas, lanças e arcos. Olha, eles precisariam reconstruir as muralhas e ao mesmo tempo ter espadas e lanças, porque por causa da perseguição. Porque a qualquer momento você poderia morrer enquanto você estava construindo algo para Deus. Versículo 8. Depois de tudo haver inspecionado, tive de levantar a voz para dizer aos chefes, aos responsáveis e a todos os presentes: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Lutem pelos vossos compatriotas, pelos vossos filhos e filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Versículo 9. Os nossos inimigos vieram a saber que nós estávamos ao corrente de tudo que Deus lhe tinha frustrado os seus planos. Voltamos então a trabalhar na muralha, desempenhando cada um a sua tarefa. A partir de então, metade dos meus homens trabalhava nas muralhas e a outra metade estava com armas, com lanças, escudos, arcos e couraças. E os nossos chefes davam o seu apoio ao povo de Judá, que trabalhava na reconstrução das muralhas. Os que transportavam os materiais com uma das mãos trabalhavam e com a outra empunhavam a arma. Todos os pedreiros tinham a espada à cintura, enquanto reconstruíram. E um tocador de trombeta acompanhava-me sempre. Imagina isso, nós estamos aqui no culto e nós estamos com a Bíblia na mão e com uma arma na outra. Por conta da perseguição. A qualquer momento, e nós homens temos que proteger nossas famílias, temos que proteger, e estamos glorificando a Deus em meio à confusão. Quando você quiser fazer o que é certo, mesmo assim pessoas vão te perseguir. Eu lembro quando eu me tornei um discípulo de Jesus Cristo. E as pessoas começaram a me chamar, achavam que eu tinha me tornado homossexual. E começavam a me chamar de gay na escola, né? O Lucas agora, ele virou gay, ele não sai mais, ele não faz mais, ele não fala mais essas piadas impuras com a gente, ele não ri mais. O Lucas está estranho, o Lucas virou homossexual. Eu lembro quando a minha esposa foi batizada, ela tomou a decisão de ser batizada e a mãe dela fez ela esperar 1 mês antes dela ser batizada. Mas quando o irmão da Ana tomou a decisão de fumar, no mesmo dia o pai da Ana já está, tudo bem, fumar não tem problema. Você me convenceu porque você quer começar a fumar, mas quando a Ana falou que quero ser batizado, não, 1 mês, e aí a gente fala sobre isso. Porque quando você decide fazer o certo, você será perseguido. Você será perseguido. E é ótima a perseguição, porque isso vai testar a sua convicção. Se você quer fazer mesmo por convicção e amor a Deus, você não vai se importar com a perseguição. Agora, se você deixa a perseguição te afetar, você não vai querer fazer o que é certo. Imagina você decidir ser disciplinado, priorizar a Deus
ir à igreja nos domingos, parar de ser aquele cara antissocial, deixar a masturbação de lado, ter um relacionamento com Deus, uma rotina com Deus que agrada a Deus. E mesmo assim pessoas vão te perseguir, porque isso é algo inaceitável. É inaceitável fazer coisas assim. Você é jovem, você tem seus 20 anos, por que você não sai sexta-noite e depois chega tarde em casa com perigo de ser estuprada na rua? Por que você não passa pelas experiências que todas nós passamos? É isso que o mundo prega, e pessoas vão te perseguir pela simples decisão que você teve de ter uma rotina que agrada a Deus. Vamos lá, Lucas. Versículo 14 diz: por isso, onde quer que ouçam o som da trombeta, juntem-se a mim, e o nosso Deus lutará pelo nosso lado. Era desta forma que nós trabalhávamos na obra, desde o romper da manhã até o cair da noite, enquanto metade do pessoal empunhava as armas. Segundo ponto é, a batalha é por uma gratidão contínua. Não adianta ser grato apenas nas manhãs. Seja grato durante o seu dia. Quando você for perseguido, pare de focar na perseguição e foque em Deus e nas bênçãos que Deus te deu. Foque no casamento que Deus te deu. Foque na salvação que Deus te deu. Foque na igreja, nas amizades verdadeiras que Deus te deu. Isso aqui não é amizade falsa. A amizade falsa é aquela que fala exatamente o que você quer ouvir. A amizade verdadeira é que fala o que você precisa ouvir. Deus te deu essas amizades, foque nas bênçãos e aí você vai ser mais grato pelo que você tem. 2 anos atrás, uma garota do meu ensino secundário morreu. Eu estudei com ela no ensino secundário. E quando eu me tornei um discípulo durante o ensino secundário e ensino médio, eu compartilhei com muitas pessoas a minha fé, mas eu não compartilhei com ela. E 2 anos atrás eu recebo a notícia que ela estava em cima de um cavalo, porque ela fazia veterinária, o curso. E ela estava, enfim, em cima do cavalo, e o cavalo se assustou, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. E isso me fez pensar, uau, que oportunidade que eu perdi de ter convidado a ela para estudar a Bíblia. Às vezes a gente pode tomar as coisas por garantido. A gente não precisa esperar para que pessoas morram ao nosso redor para valorizar as pessoas. Para valorizar a vida delas e o que nós podemos ajudá-las. Quais são as coisas que Deus nos deu? São amizades, são casamentos, é a nossa família. Não lute por tudo isso no momento em que você perde isso. Lute por essas coisas enquanto você tem. Seja grato por essas coisas. Tem pessoas que passam a lutar pelo casamento quando o casamento já se foi. Já se perdeu. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui hoje. Por quem você decidirá lutar ainda hoje? Qual é a pessoa, talvez no seu trabalho, na sua universidade, na sua família, que você vai tomar a decisão de hoje lutar pela vida dela? Agradecer a Deus pela vida que Ele deu a essa pessoa e a oportunidade que ela tem de ainda ser uma cristã, amém? Vamos lá, Lucas. Quem do seu trabalho que talvez terá que ser demitido amanhã, e você talvez só vai ter amanhã a oportunidade de lutar por essa pessoa. Por isso eu tenho um desafio para todos nós, como igreja. Vamos evangelizar todos os dias. Amém. Vamos ser inconvenientes todos os dias. Porque essa inconveniência vai ser depois muito conveniente nos céus, amém? A inconveniência aqui na terra. E as pessoas vão pensar, nossa, mas por que você toda hora fala da Bíblia, toda hora que estuda? Porque a pessoa não entende a importância disso. É verdade. De um dia estarmos com Deus nos céus. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Então não importa como as pessoas vão te ver aqui na terra. O que importa é um dia você estar com elas nos céus, amém? Amém. Versículo 16 diz: naquela mesma ocasião, dei ordens para que todos, mesmo os ajudantes, passassem a noite dentro de Jerusalém, para que assim guardarem a cidade durante a noite e poderem trabalhar durante o dia. Versículo 17. Nem eu, nem os meus companheiros, os meus colaboradores e os homens de guarda que me seguiam, tirávamos a roupa que vestíamos e cada um conservava a arma na mão. Terceiro e último ponto. A batalha, ela termina nas suas ações.
A batalha começa na mente e termina nas suas ações. Por que Neemias foi capaz de ganhar a batalha mental da perseguição? Ele pôde inspirar muitas pessoas, como a gente vê aqui, a trabalharem para Deus. E agora com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles defendiam o seu trabalho. A espada representa a palavra de Deus e a outra eles tinham uma ferramenta para trabalhar. Tem pessoas que apenas dizem, olha, eu vou orar o dia inteiro e isso já é o suficiente. Eu vou orar a Deus e tudo vai acontecer. Eu vou orar a Deus e um ordenado mínimo vai cair bem na minha frente. Já tem pessoas que são o oposto. Tem pessoas que tendem a que eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo e depois eu penso em Deus. Os dois não estão certos. Você precisa trabalhar como se tudo dependesse de você e confiar como se tudo dependesse de Deus. Enquanto Moisés ele orava com as mãos levantadas, Josué ele estava lá embaixo lutando, a Bíblia diz mesmo. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Irmãos, eu tenho fé que a igreja de Lisboa, ela tem crescido. Amém. E ela vai continuar a crescer. Como? Quando nós tomarmos a decisão de cada um aqui evangelizar todos os dias. Trabalhar com a ferramenta que Deus nos deu. E em segundo lugar também, não menos importante, orar todos os dias. Amém. Com oração e com trabalho, essa igreja não vai só para Porto no ano que vem. Essa igreja vai crescer. E não vai crescer pela glória da igreja. Não. Vai crescer pela glória de Deus. Tomara que um dia, daqui 5 anos, eu venha aqui, eu sente na última fileira e as pessoas perguntam quem você é. É isso que eu sempre falo aqui nas pregações. Em Neemias capítulo 3, Neemias nem é mencionado. No capítulo 3. Todos ali que estão trabalhando são mencionados, menos Neemias. Porque aqui não é para a gente mencionar o nome de pessoas, mas mencionar o nome de Deus. Amém. Eu não vou para a igreja porque o pastor tal vai pregar, ou o apóstolo. Não, eu vou para a igreja porque eu quero glorificar a Deus. Amém. E eu preciso de Deus. Vamos orar todos os dias. Ore por todas as pessoas da sua conversa bíblica. Todos os dias. Tome responsabilidade pessoal. Em conclusão, irmãos, a perseguição ela só vai te afetar quando isso dominar a sua mente. A perseguição só vai te afetar se você não estiver orando e não estiver trabalhando para Deus. Pessoas que geralmente ficam críticas na igreja são pessoas que não estão trabalhando para Deus. São geralmente as pessoas que ficam mais críticas na igreja. Nossa, por que essa irmã ali está com um cabelo diferente hoje? Ou por que a gravata do pastor não está tão bem arrumada? Ou só tem um... Essas pessoas são críticas, são pessoas que não estão trabalhando para Deus durante o dia a dia. Vamos focar em Deus. E assim a perseguição nós vamos lidar com ela com muita felicidade. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Ainda tem muito que acontecer. A igreja vai chegar a 40 discípulos esse ano ainda. Amém. Por isso eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos lutar com as nossas espadas e trabalhar para Deus. E para Ele já todas as glórias. Amém.